ela é uma iniciativa de Deus Pai. E nós temos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, aquele que é chamado texto áureo da Bíblia Sagrada. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação humana já fora decidida nos conselhos eternos. Deus, pela sua presciência, nos elegeu e predestinou, ou seja, determinou de antemão a nossa salvação. Presciência é um dos atributos de Deus que lhe permite conhecer de antemão todos os acontecimentos futuros. Como Deus é eterno, para Ele não existe presente, passado ou futuro. Ou seja, não está limitado pelo tempo como nós. E nós vemos esta realidade nos textos de Mateus 25, 34, onde está escrito, palavras do Senhor Jesus: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. A Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, nós lemos: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Conforme o Novo Testamento judaico, este texto tem as seguintes palavras: Deus nos escolheu em amor, no Messias, antes da criação do universo, para sermos santos e sem defeito na sua presença. E nós observamos na Bíblia Sagrada o grande interesse divino pela salvação da humanidade, do ser humano. E o profeta Isaías registrou as palavras do Senhor no capítulo 45, versículo 22 do seu livro. Isaías escreve o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Salomão escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 4, um apelo divino dirigido aos homens. A vós, ó homens, clamo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Isto nos mostra o grande interesse divino pela salvação do homem, do ser humano. Já no dia da queda do homem, Deus prometeu um Salvador. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus disse: da semente da mulher suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente. E esta promessa foi consumada em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Nós lemos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5,
versículos 8 e 9, a palavra de Deus dizendo: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Deus enviou seu Filho para sofrer em nosso lugar, para receber em seu corpo os nossos pecados. E levado à cruz, ele veio ser a causa da eterna salvação a todos que lhe obedecem. Esse mesmo texto, na linguagem de hoje, diz o seguinte: embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O apóstolo Pedro, nos dias da igreja primitiva, numa de suas pregações, após o Pentecostes, ele disse a todo o povo que Jesus Cristo o Nazareno é a principal pedra de esquina e que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É somente o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, também tem uma participação muito especial no plano divino da salvação. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus, dialogando com Nicodemos, disse o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo foi enviado por Jesus para estar na terra com a sua igreja. E ele atua no coração do pecador, mediante a exposição do Evangelho, da Palavra de Deus, e pelo processo espiritual, pela ação do Espírito, o pecador nasce do Espírito, para então poder entrar no reino de Deus. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E no mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus esclarece a missão do Espírito Santo no plano da salvação. Ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Do pecado, o Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado. Porque os mundanos, e quando dizemos mundanos não é uma expressão pejorativa, é apenas a classificação do povo que ainda não serve a Deus. Eles são geralmente como o doente que não percebe a gravidade do seu mal. Muitas vezes é preciso convencê-los da sua doença para que eles então sintam a necessidade do médico.
O mundo precisa que se lhe mostre a gravidade do pecado, porque está habituado com ele e não aspira à santidade. Não se lembra que pode sofrer um castigo futuro. Se o homem continua descrente, o seu pecado permanece com ele. Mas se crê no Salvador, recebe perdão do pecado e salvação. Da justiça, quer dizer, o Espírito Santo testifica da justiça, que é a comprovação do fato de Cristo ter voltado ao Pai depois de consumada a obra redentora. Do juízo, e aqui não se trata do juízo final, senão de um juízo passado, em que o príncipe deste mundo, Satanás, é julgado e aniquilado por Cristo, pelo poder de Cristo, conforme Hebreus 2:14. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles. Tomando parte na natureza humana deles, e ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. E neste texto do livro de Isaías, o segundo ponto que nós destacamos refere-se às fontes da salvação. E o versículo lá do capítulo 12 do livro de Isaías, o terceiro versículo, diz a palavra: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E com relação à veracidade desta segunda afirmação, podemos enumerar pelo menos 3 fontes bíblicas de onde obtemos a salvação. A primeira fonte, a principal fonte, é o Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, versículos 18 a 21, a Bíblia narra sobre o nascimento virginal de Jesus. E diz o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamá-la, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E disse o anjo: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O escritor da Epístola aos Hebreus também menciona sobre Jesus como fonte de salvação. O Novo Testamento judaico traduz da seguinte maneira esse texto de Hebreus 5 e 9. Depois de ter alcançado o seu alvo, ou seja, a sua morte e ressurreição, Jesus tornou-se a fonte da libertação eterna para todos que lhe obedecem. E a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9, 10 e 13, diz o seguinte: a saber,
se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A segunda fonte que a Bíblia nos apresenta como fonte da salvação é a graça divina, que significa favor imerecido, benevolência divina como meio de salvação. E João registrou no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 17, que a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo. Na Epístola de Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz a Bíblia: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A terceira fonte da salvação é o próprio Evangelho, a palavra de Deus. E novamente nós enfatizamos o versículo 16 do capítulo 1 da Epístola aos Romanos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. E nós temos o versículo da grande comissão de Jesus para a sua igreja, registrado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.